Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do Code Structure. Dessa vez, nossa aula de Fortran vai falar sobre desvios condicionais, os famosos ifs. Como eu não tenho certeza onde cada um de vocês está com a matéria e sobre conhecimento de programação, vamos começar do zero. Tá? Então, quando a gente fala de desvios condicionais, a gente tem que falar de condicionais. Né? O que são condicionais? Então, o que seria uma condição? Vamos supor que a gente tem um programa que recebe a idade do usuário. Com base nessa idade, ele decide se o acesso vai ser liberado ou bloqueado para esse usuário. Qual seria uma boa condição para esse programa? Bem, a gente tem a condição de que o usuário tem que ter mais de 18 anos para ser liberado. Né? Poderiam ter outras condições. Por exemplo, ter menos de 18 anos, ter exatamente 18 anos, não ter 18 anos. Cada uma dessas condições vai gerar uma expressão lógica correspondente. A expressão lógica é basicamente como a gente representa isso em termos matemáticos. Então, ter mais de 18 anos significa que sua idade é maior que 18. Ter menos de 18 anos, sua idade é menor que 18. Sua idade é igual a 18. Ou sua idade é diferente de 18. Né? Bem, mas vamos pegar um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente tem uma pessoa com a idade de 15 anos. Né? Então, eu tenho todas essas comparações para fazer. Se a idade, eu quero saber, a idade é maior que 18? Se a pessoa tem 15 anos, 15 não é maior que 18. É menor, então isso é falso. Idade menor que 18? Sim, 15 é menor que 18. Basicamente estou substituindo isso aqui. 15 igual a 18? Não, falso. 15 diferente de 18? Sim. Tem mais dois tipos desses operadores de comparação que são importantes quando a gente fala de linguagens de programação, que é o maior ou igual e o menor ou igual. Basicamente, a diferença entre esse cara aqui, maior, e esse aqui, é que esse vai ser verdadeiro quando a gente tiver uma idade igual a 18 anos ou maior. Enquanto esse primeiro é só se for maior. Se for 18, isso aqui continua falso. Tá? Então, 15 é maior ou igual a 18? Não, 15 é menor que 18. Agora, 15 é menor ou igual a 18. Né? É 18 ou menos. Beleza? Bem, então assim a gente interpreta, avalia uma expressão lógica. Agora, como que a gente aplica essas ideias em Fortran? Vamos olhar nosso programinha de novo. A gente quer liberar o acesso de um usuário se ele tiver mais de 18 anos. Em bom português, mais de 18 anos significa ter 18 ou mais. Né? Então, idade maior ou igual a 18. Se isso acontecer, acesso liberado. Em um programa Fortran, isso basicamente significa você escrever acesso liberado. Né? Acesso negado. Então, a gente não pode colocar um segurança com um taco, pelo menos agora, dentro do nosso programa Fortran, quem sabe para o futuro. Então, nesse momento, a gente vai substituir o segurança por um taco e um pouco de violência por uma string dizendo acesso negado. Né? Basicamente um texto dizendo acesso negado. Tá bom, vamos aplicar isso dentro do código Fortran. Para isso, a gente vai usar a estrutura chamada if. Né? O if é basicamente isso aqui. A gente tem if, expressão lógica, then. Um código que vai ser executado se a expressão lógica for verdadeira, else. Um código que vai ser executado se a expressão lógica for falsa, end if. Então, aplicando o nosso exemplo, a expressão lógica é idade maior ou igual a 18. Se for verdadeiro, basicamente, a gente escreve acesso liberado. Se for falso, a gente escreve acesso negado, né? Proibido para menores de 18 anos. Agora, vamos escrever um código que faz isso. Vamos no agora ou nunca. A ideia é receber a idade do usuário e permitir ou não o acesso. Funcionamento. O programa diz, digite sua idade, eu digito, e ele vai dizer acesso permitido ou acesso negado. Tá? Vamos que vamos. Então aqui eu já tenho o nosso VS Code aberto. Eu coloquei os códigos das aulas anteriores aqui. Então vamos criar um novo arquivo. Pode ser chamado, por exemplo, idade.f90. Fortran, década de 90. Como que a gente começa o programa? Isso aí, program, idade, o nome do seu programa, e end program. Aqui dentro, a gente vai ter variáveis e
basicamente declarações, que vai ser o que o nosso código vai fazer, né? Então vamos começar. A primeira coisa que o código tem que fazer é perguntar a idade do usuário. Digite sua idade. Para a gente pedir para o usuário a idade dele, a gente usa isso aí, print. Print, asterisco, então formatação genérica, e digite sua idade. 2 pontos. Agora eu vou ler a idade que o usuário digitou. Para ler a idade, read, asterisco, e agora uma variável para armazenar essa idade. Por exemplo, idade, né? Essa variável precisa ser declarada para eu usar o programa. Precisa mesmo? Não, a gente tem declarações implícitas, mas deixe seu código organizado, declare as variáveis. Se eu quero ler um valor, que é um número inteiro, eu preciso usar a variável do tipo inteiro, integer, 2 pontos, idade. Vamos testar nosso programa? Vou abrir um terminalzinho aqui. Opa, esse tem código antigo. Dando spoiler do que vai acontecer. Abre o terminal, gfortran, idade, e executa. Opa, temos um problema. O símbolo idade não pode ter um tipo. Como assim o símbolo idade não pode ter o tipo? Bem, idade é o nome do programa. Eu estou pegando o nome do programa e falando, opa, agora você não é mais programa idade. Você não é um programa, você virou uma variável que tem um tipo, e o tipo é inteiro. Isso não pode acontecer. O nome das variáveis tem que ser diferente do nome do programa. Então, vou mudar o nome da variável. Vou colocar idade lida, underline lida. E agora, compila, né? Vamos ver se executa. A.exe, digite sua idade, 15. Por enquanto funciona. Não era para fazer nada depois de ler a idade, então beleza. Agora, a gente precisa fazer a condição, dizer se o acesso é permitido, se tem mais de 18, ou acesso negado, se tem menos de 18. Para isso a gente usa o if. If, abre e fecha parênteses. Aqui dentro, a gente vai ver se a idade lida é maior ou igual a 18 anos. Then, se for, print, acesso permitido. Else, faltou fechar aspas, else, se não for maior ou igual a 18, print, asterisco, acesso negado. Acesso negado. E isso. O if sempre termina com and if, tá? Então tá aqui. Isso executa se essa condição for verdadeira e isso executa se a condição for falsa. Vamos compilar. Vamos executar. Opa. Então, se vocês perceberam, eu cliquei no terminal e estou apertando as setas para cima e para baixo para selecionar comandos que eu já digitei no passado. Digite sua idade. Colocar a idade 14, acesso negado. Agora, digite sua idade 18, permitido. Então, isso aqui funcionou. Agora, vou mostrar uma coisa para vocês. Lembram que existia um tipo de variável chamada logical? Então, o que era o logical? Ele permitia valor verdadeiro e falso, né? Vou colocar um nome para a variável logical chamada resultado. Verdadeiro e falso, não lembra isso aqui? Isso aqui, ó. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A avaliação de uma expressão lógica é do tipo logical. Ou seja, eu posso vir aqui atrás e colocar resultado igual. Colo isso aqui. E aqui, na hora de avaliar o if, eu uso essa variável resultado. Então, para qualquer parte do meu código, eu posso continuar usando esse resultado. Replicar isso sem precisar reavaliar essa expressão. Digite sua idade 15, acesso negado. Digite sua idade 21, acesso permitido. Legal, né? Bem, outra coisa. Nem sempre a gente precisa do else. Eu poderia tirar esse else aqui, ó. E o meu código
Se for verdadeiro, ele executa isso. Se não for verdadeiro, ele não executa nada. Né? Compilar, executar. Ó, se for verdadeiro, permitido. Se não for, não executa nada. Eu poderia colocar um if dentro de outro if. Eu poderia, se eu só tiver um comando aqui dentro, então se eu só tiver um print, não tiver mais nenhum código, eu posso tirar esse dentro também e colocar só if e o print. Opa! Se não me engano, tem que ser na mesma linha. Cadê o terminal? Aqui, ó. Então, se a idade for 18, permitido. Né? Então, tem várias variações aí. Mas, por enquanto, deu certo. Próxima parte. Então, voltamos onde estamos. Aqui. Agora, vamos melhorar isso aqui. A gente já tem um programa que recebe a idade e permite ou não acesso. Vamos pegar esse programa e fazer com que, se o usuário tiver mais de 18 anos, a gente vai pedir uma senha. Né? Só usuários de mais de 18 anos podem usar essa senha. Se ele acertar a senha, acesso liberado. Se ele errar a senha, acesso negado. Né? A senha é código, basicamente. Vamos que vamos. Então, para isso, eu vou dar Ctrl Z aqui e voltar para esse código. Então, o que a gente queria, se o resultado for verdadeiro, tiver mais de 18, a gente vai pedir a senha. Né? Então, vamos dar um print, digite a senha. Agora, vamos ler essa senha. Então, read, asterisco, senha. De que tipo é a senha? A senha pode ser um número, tipo número de cartão, ou a senha pode ser um texto. No nosso caso, a gente quer um texto. A gente quer a senha code. Texto é do tipo character. Mas não só um character, senão seria uma letra. Character vezes um tamanho. Né? Vezes 20, por exemplo. E aqui, senha. Né? Então, eu pedi a senha, a pessoa digitou a senha. Agora, vamos ver se a senha está certa. Então, testar senha. Como que a gente testa essa senha? Eu vou aqui nas minhas variáveis. Opa, não. Como a gente testa a senha? Eu vou aqui nas minhas variáveis, realmente, criar uma senha. Character 20. Senha correta. E aqui no comecinho do programa, eu vou salvar o valor para essa senha correta. Então, senha correta igual, então recebe esse valor, code. Essa é a nossa senha certa. A gente quer saber se a senha digitada é igual à senha correta. Então, se if senha, que é a senha digitada, for igual à senha correta, then print acesso liberado. Else, se ele errou a senha, and if. Então, se ele errar a senha, eu vou colocar a mensagem senha incorreta. Beleza? Vamos testar. Compila, primeiro passo, digite a idade. Se a idade for 19, ele vai pedir a senha. Vamos colocar uma senha errada primeiro? Banana. Senha incorreta. Agora a senha certa. Code. E acesso liberado. Beleza? Então, comparar texto, comparar número, é tudo igual. Mesmos operadores. Maior, menor, igual, diferente, e assim por diante. Tá? Bem, por essa aula é isso. Eu deixei alguns exercícios para vocês praticarem. Então, foquem nos exercícios, procurem coisas na internet e qualquer coisa, coloquem nos comentários. Beleza? Então, brigadão, pessoal. Até a próxima aula. Fui!